Olá, meu nome é Guaraci Moreira Filho, sou professor de Direito Penal já há 30 anos, sou professor do Mackenzie há 15 anos, sou delegado de polícia e professor da Academia de Polícia. Fico feliz em receber o convite da professora Juliana Moreira para falar sobre um tema de direito penal, um tema importante de direito penal, e o tema que me parece ser relevante é o referente às discriminantes putativas, previstas no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. A relevância já inicia com uma controvérsia. Seriam as discriminantes putativas pertencentes ao erro de tipo ou ao erro de proibição? Seria o artigo 20 ou o artigo 21 do Código Penal que elas pertencem? Na verdade, o artigo 20, parágrafo 1º diz que é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Mas aí é isento de pena a primeira imagem que nos parece ser erro de proibição. Em seguida, o artigo diz: não há isenção de pena se o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Ora, se o erro deriva de culpa e é punível como crime culposo, na verdade, estamos diante do erro de tipo. Então, pertence ao erro de tipo? Pertence ao erro de proibição? Na nossa visão, as discriminantes putativas pertencem ao erro de tipo. Primeiro porque estão no artigo 20 do Código Penal, e o artigo 20 trata do erro de tipo. E o erro de tipo é aquele que o agente não sabe o que está fazendo. Se soubesse, certamente não faria. Então, o que é as discriminantes putativas? O que são essas discriminantes? Esse artigo diz que isenta de pena quem por erro justificado pelas circunstâncias. Então faz-se uma miragem na mente do agente, acreditando que aquilo que está acontecendo é real, mas na verdade aquilo que está acontecendo é mentiroso, é falso, não existe. Eu posso contar a vocês um caso interessante sobre discriminantes putativas, ocorrido no Parque São Rafael, aqui em São Paulo, em que um rapaz completamente apaixonado por uma moça do bairro, ela chegava todas as noites no ponto final do ônibus, que tinha um bar, e ele esperava ela chegar, cumprimentava todos os dias, e ele começou a se sentir atraído, ficou apaixonado por ela, resolveu então, teve uma ideia brilhante, entre aspas, convidou um amigo para participar de uma mentira, convidou um amigo para assaltá-la, ela seguia numa rua escura e ali seria o assalto. O amigo usaria uma touca, usaria um revólver de brinquedo e ele chegaria no exato instante que estava sendo assaltada e daria um soco no amigo, no falso ladrão, e ele então, pela sua ideia, pelos seus planos, ficaria com essa moça. O amigo não quis, relutou demais, mas acabou, diante das pressões, aceitando esse desafio e atendeu o amigo. No dia fatídico, essa mocinha sai do ônibus, ele cumprimenta, ela vai para uma rua escura, o amigo vai atrás e de repente o amigo pega o revólver de brinquedo e com a máscara assalta a moça. Mas a moça, na verdade, não teve a reação que ele, o apaixonado, imaginou. Ela, diante daquela situação de desespero, ela sai correndo, joga um salto alto e sai correndo pela rua escura e começa a berrar. E o rapaz, então, que estava assaltando, sai correndo atrás e diz para ela: "Tô brincando, é brincadeira, para." O nosso ideia iluminada, vendo tudo aquilo, sai correndo também, aos gritos: "Para, que é brincadeira." E no fim daquela rua escura, tem uma avenida, e naquela avenida raramente passa a polícia, mas naquele dia os policiais vinham com a viatura e depararam com a cena, a moça gritando socorro e atrás dela dois rapazes, um com um revólver e uma máscara e o outro correndo atrás. O policial militar, então, naquele instante, não teve outra alternativa. Pensando que era realmente um assalto, deu um tiro, acertando de raspão o assaltante, entre aspas,
e prendendo em seguida esse amigo, esse que teve a ideia iluminada a respeito do fato. Então aí não há dúvida que nós estamos diante de uma discriminante putativa em relação aos policiais militares. Eles estão no estrito cumprimento do dever legal imaginário. Eles pensavam que era um assalto. E também poder-se-ia falar em legítima defesa de terceiro. Ela correndo, os dois atrás, com arma na mão e máscara, e ela se apegou no policial que passava naquele instante. Então aí pode-se dizer um caso de legítima defesa putativa, prevista no artigo 20, parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, e era justificado pelas circunstâncias naquele momento, achava-se que era um assaltante, né? Supõe uma situação de fato que, se existisse, se realmente fosse um assaltante, tornaria a ação legítima dos agentes policiais. Fica aí um alerta. Não tem essas ideias iluminadas, né, sem planejamento, que não vai dar certo. Certamente vai se deparar com a polícia, vai ser preso e o final não vai ser sorridente como se espera de um final feliz. Até a próxima.